Olá amigos da República do Anime, começando o quadro Tudo Sobre, e hoje eu vou falar do personagem Doma, um dos personagens legais de Kimetsu no Yaiba, e é claro que eu separei algumas coisas que eu vou falar pra vocês a partir de agora. Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Doma, era membro das 12 luas demoníacas, ocupando a posição de lua superior número 2. Ele é extremamente amigável, possuindo um ar acessível e carismático, mas inegavelmente mortal e calculista. Sobre a crença de que ele estava salvando as mulheres de seu sofrimento, ele devora alegremente seus seguidores e outras jovens. Embora ele pareça se importar com seus camaradas, ele não sente genuína tristeza pela morte deles. Doma é bastante frio e carece de emoção humana, admitindo que mesmo durante seus dias humanos, todo o conceito de emoção era completamente estranho para ele. Consciente que isso é anormal, Doma compensou seu coração vazio com mentiras, aprendendo a fingir suas emoções o suficiente para enganar todos à sua volta, exceto os observadores mais interessados. Apesar de liderar um culto, ele é ateu que acredita firmemente que deuses, Buda e a vida após a morte não existem. Ele acredita que após a morte não há nada e que as pessoas que não poderiam aceitar algo tão simples são ingênuas e burras. No entanto, após a sua morte, ele aceita que estava errado e que o céu e o inferno realmente existem. Ele também mostra o que é discutível a primeira emoção verdadeira, uma queda por Shinobu, perguntando: é assim que as pessoas chamam de amor? Você é fofa, Shinobu. Falando das habilidades e poderes, começando pelas habilidades demoníacas, mantendo a posição de lua superior, Doma é considerado o terceiro demônio mais forte da série. Sua combinação de técnicas e habilidades de batalha é poderosa o suficiente para derrotar Shinobu, o pilar de insetos, sem nenhuma dificuldade. Ele geralmente canaliza bem suas técnicas. Segundo ele, a casa, a Lua Superior 3, não teria chances de derrotá-lo em batalha. Considerando isso, podemos presumir que Doma era um demônio extremamente poderoso, embora nunca o víssemos lutando seriamente, até que ele foi severamente esfaqueado pelo veneno de Shinobu. Falando da regeneração, a capacidade mais surpreendente dele é que ele exibia eram seus poderes regenerativos incrivelmente poderosos, como visto quando a casa deu um soco na mandíbula e na parte superior da cabeça, e ele ainda conseguiu se curar com pouco ou nenhum esforço e até considerou amigável o gesto. Durante sua batalha contra Shinobu, ele conseguiu quebrar e tornar inúteis os venenos que Shinobu injetou em seu corpo e conseguiu se recuperar e até mesmo desenvolver imediatamente anticorpos para seus venenos. Mesmo quando o próprio Doma absorveu o corpo dela e ingeriu mais de 37 kg de veneno, 70 vezes mais, ainda demorou um tempo considerável antes que começasse a causar algum efeito adverso nele. Falando da absorção, ele demonstrou a capacidade de absorver e devorar completamente o corpo humano inteiro sem comê-los, depois de decompor completamente e incorporar o corpo de Shinobu ao dele em apenas alguns minutos após matá-la. Falando da técnica de demônio sangrento, as técnicas de demônio de sangue de Doma são todas baseadas principalmente na criação e produção de gelo e geada usando sua própria carne e sangue. Falando do Jardim Suspenso Murchado, uma série de 8 a 10 ataques sucessivos gerado pelo movimento das marionetes de gelo de Doma. Eles se movem rapidamente para criar rajadas de ataques afiados. Falando do Nevoeiro Congelante, uma rajada de vento gerada por Doma que cria uma nuvem de partículas de gelo que congela objetos com os quais entra em contato e espalha o ar frio que, se inalado, pode congelar completamente e destruir os pulmões das vítimas pretendidas simplesmente respirando. Falando da Lotus Dispersantes, Doma cria várias barras de neve e gelo para rasgar a carne de seus oponentes. Falando da Princesas do Ártico Branco, o usuário cria duas figuras humanoides femininas com gelo que é capaz de soprar vento frio semelhante ao do Nevoeiro Congelante. No entanto, ao contrário da técnica mencionada anteriormente, Kanao observou que essa técnica tem um alcance muito maior e mais amplo que a anterior. Falando do Pingentes de Inverno, ele cria várias lanças, estacas de gelo para ferir seu alvo a longa distância. Falando da Lotus de Vinhas, Doma cria uma tempestade de cubos de gelo em forma de pétalas de lótus que ele envia em direção ao seu alvo para rasgá-los em pedaços. Falando do Príncipe de Cristal,
ele cria várias réplicas de gelo em miniatura para combater seus oponentes. Foi demonstrado que ele cria até 3 clones de si mesmo, todos com a mesma quantidade de proezas de combate que ele, e são totalmente capazes de usar as suas técnicas de demônios de sangue com a mesma quantidade de poder. Ele também observou que as bonecas são capazes de gravar e salvar o que vem. Como Doma planejava gravar as técnicas de Inosuke e Kanao a fim de criar contramedidas adequadas. Falando da geada Muryo Suren Bosatsu, essa é a mais forte técnica de demônio de sangue de Doma. Ele cria uma grande estátua de gelo de Bosatsu para atacar e destruir seus alvos, com a estátua sendo capaz de criar fortes rajadas frias de ventos, capazes de congelar facilmente alguém até a morte. E para terminar, falando da história do nosso personagem, por causa de seus lindos olhos de cor de arco-íris, ele era visto como um ser sobrenatural desde o nascimento. Ele foi escolhido como líder religioso do culto ao paraíso eterno, uma posição que ele mantém até os dias atuais. Quando ele era criança, sua mãe teve um colapso mental e esfaqueou o pai até a morte por ter tido vários casos com muitas outras discípulas do culto. Imediatamente depois ela se suicidou, envenenando-se até a morte. No entanto, apesar dessas séries de eventos cansativos e sangrentos acontecendo bem na sua frente, ele só se sentiu irritado com a bagunça sangrenta criada no rescaldo e enjoado com um cheiro pungente de sangue e simplesmente focado em arejar a sala antes que o fedor permanecesse no local. Quando ele tinha 20 anos, conheceu Muzan, que o transformou em um demônio. Como um demônio, em algum momento Doma se tornou a lua superior. Durante esse tempo, enquanto andava pelo distrito da Luz Vermelha e se deliciava com a carne das geishas e outras jovens donzelas, ele tropeçou nos irmãos Gyutaro e Daki, que estavam ambos para morrer. Gyutaro havia sido esfaqueado nas costas e estava lentamente sangrando até a morte, enquanto a sua irmã Daki foi queimada ao ponto de ficar irreconhecível. Sendo um cara legal, ele se ofereceu para transformar o par em demônios para salvá-los e passou a dar o seu sangue para iniciar sua transformação, e depois os desafiou a se tornarem poderosos o suficiente para serem reconhecidos por aquele homem e se tornarem luas superiores. Em algum momento, Doma se torna a lua superior número 2, superando a casa, apesar de se tornar um demônio mais recentemente do que o último. 15 anos antes do presente, ele teve uma breve história com Inosuke. Sua mãe, Kotoha, escapou de sua casa abusiva com ele e encontrou refúgio no culto do paraíso eterno. Embora ele a considerasse estúpida, sua beleza e talento de canto o convenceram a não consumi-la e simplesmente deixá-la viver a sua própria vida. No entanto, ela descobriu que ele estava devorando os outros seguidores e fugiu do templo com Inosuke nos braços. Antes que ela pudesse ser morta, ela jogou Inosuke de um penhasco na esperança de que ele sobrevivesse. Doma logo alcançou e começou a matá-la rapidamente e zombar de Inosuke por seu destino, antes de comê-la até os ossos. Alguns anos antes do presente, ele encontrou e lutou com Kanai Kocho. Ele a feriu mortalmente, mas foi forçado a recuar por causa do sol nascente antes que ele pudesse devorá-la. E é isso, galera. Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acham do personagem, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para mim, é sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários. Falei tudo o que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.